Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço os 563 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva crítica, mas sempre propositiva frente ao momento dramático que nós estamos vivendo, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem. E é verdade, basta ver as últimas lives com 3 mil, 4 mil comentários, né? Como discutindo, propondo, colocando suas angústias. Isso é muito importante, esse diálogo, né? E no caso do sininho, sempre dizer que é porque ativa, né? As novas postagens vai avisando o que nós estamos postando. Por exemplo, hoje, logo pela manhã, postamos uma excelente entrevista, assistam, com a infectologista, a doutora Rosana Richtman. Está muito boa a entrevista, ela apresenta informações preciosas, de forma didática, clara, muito bom. Assista que vocês vão gostar. Amanhã, logo cedo, estamos com o senador Lazier Martins, né, do Rio Grande do Sul, discutindo o Senado, a perspectiva do Senado, as eleições, e na segunda-feira, logo cedo, também com o presidente nacional da Unafisco, Mauro Silva. E temos um arsenal enorme de entrevistas que vocês podem ir costando. A última, anterior, a que nós postamos hoje, é com o senador Jorge Cajuru, que teve já grande repercussão, passou mais de 100 mil visualizações. Lembro que no Twitter, o Vila Marco Vila, no Instagram, vocês podem me acompanhar pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, por www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br, e lá vocês obtêm todas as informações sobre os 3 cursos, as promoções, etc. Claro que o assunto é a tragédia de Manaus e a tragédia do Brasil, né? Porque ontem eu estive no Jornal da Cultura, o Dr. Gonçalo Vecina, primeiro presidente da Anvisa, vale lembrar, um grande especialista, que já tinha alertado para toda essa tragédia que iria ocorrer, e era uma tragédia anunciada, e ocorreu por inépcia, incompetência e por um culto da morte, que marca o nazifascismo bolsonarista, que é o tema, inclusive, central da nossa conversa de hoje. Ele apresentou uma série de preocupações durante o jornal, pouco antes do jornal tive a oportunidade de conversar com ele, e depois do término do jornal também. Realmente é uma situação muito difícil, as pessoas estão angustiadas, os profissionais da saúde estão estressados, porque é meses e meses e meses e meses de morte, tragédia, e encontrar a inépcia, a incompetência, o genocida que preside esse nosso país, que eu espero, rezo, que seja por pouco tempo, porque o processo de impeachment, e aí Rodrigo Maia é chave nisso, porque depende dele aceitar, já são 61 solicitações de abertura de processo de impeachment, a que tiver mais bem fundamentada, e não tem nenhuma relação, vale destacar, e isso é importante, com a questão do término do seu mandato agora na eleição do dia 1º de fevereiro. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. As comissões continuam existindo, como, se for constituída, espero que seja, a comissão do impeachment. E aí depende também de uma convocação extraordinária, aí no caso do Congresso Nacional, e pela Constituição aqui, né, de 88, quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado. Aí que ele tem a responsabilidade da Davi Alcolumbre frente à tragédia que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar em silêncio. Inclusive, um artigo excelente que está hoje no jornal Estado de São Paulo, da Adriana Fernandes: na elite do nosso empresariado não tem dia D nem hora H, é S de silêncio. Ela acertou em cheio, no alvo. A referência, claro, é aquela frase pavorosa do Pazuello, dizendo que a vacinação ia começar no dia D, na hora H, e o S de silêncio, ela está se referindo ao empresariado nacional frente à tragédia que está ocorrendo, está absolutamente silencioso. E ela está fazendo esse alerta. Ontem eu fiz também no Jornal da Cultura vários alertas sobre silêncio de entidades que não podem ficar caladas. Acima das ideologias de preferências partidárias pessoais, existe a vida, e já estamos nos aproximando de 210 mil brasileiros mortos. Então, o que eu passando aqui por todo o noticiário realmente é pavoroso, todas as notícias. Vou só destacar algumas delas para depois passar para uma outra análise. O Mandetta, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem 2 entrevistas excelentes aqui no canal, né? Ele diz, olha, esse é um governo perverso.
ele lembra o seguinte, né, que ele já tinha avisado sobre a falta de oxigênio para o governo de há muito, né? Ele diz o seguinte, é muito triste abordar esse tema, sabendo que esse tema foi abordado por mim junto ao presidente, exatamente focando sobre o problema de oxigênio, já que nós tínhamos assistido na Itália um colapso parcial de oxigênio na cidade de Bergamo, e foi quando as pessoas pararam de ir para o hospital e começaram a falecer em casa. Fecha aspas, declaração que ele deu em uma entrevista à Globo News. Continua, oxigênio não acaba da noite para o dia, continua o ex-ministro. Essa crise de falta de oxigênio já era presente tranquilamente há mais de um mês. Não está havendo monitoramento, planejamento, a falta de atitude, falta de governança, falta de interesse do governo federal. Continua o ministro, por fim. Tem gente que fala, isso é uma loucura. Loucura tem tratamento. Outras palavras você poderia colocar, mas a perversidade me parece que é o adjetivo que eu encontrei com maior similaridade, porque é quando você tem conhecimento das consequências da sua ação. É isso, as pessoas responsáveis, está todo mundo desesperado, e nós dependemos do governo federal, dependemos do ministro da Saúde, Pazuello, que continua tendo um papel patético em toda essa situação, né? Volto agora citando o UOL, né? Também uma informação para mostrar como tudo se sabia com antecedência, portanto, a responsabilidade histórica da morte de mais de 200 mil brasileiros tem de ser com Jair Bolsonaro e toda a sua caterva, né? Diz estou citando o UOL como fonte, Amazonas, Bolsonaro disse ter feito sua parte, mas teve alerta e não evitou a crise. O alerta tinha sido dado pela Secretaria de Saúde do Amazonas no dia 7 de janeiro. Uma semana depois, em 14 de janeiro, é que o oxigênio começou a faltar. Portanto, o governo tinha conhecimento e não agiu, né? E aí, todas as notícias que vão passando, também usando também o estado de São Paulo, né? Todos eles dizendo que desde novembro já sabia-se que o estoque de oxigênio era insuficiente, né? A situação realmente é muito grave, muito grave. O governo ignorou alertas e desprezou as recomendações das autoridades sanitárias e fez isso com consciência do que poderia ocorrer, que era a morte de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras e a tragédia que nós estamos assistindo, em especial no Amazonas. E é importante, dado o alerta pelos especialistas, o que está ocorrendo em Manaus vai se espalhar por outras grandes cidades brasileiras. Manaus será só a primeira, infelizmente. Essa tragédia vai se espalhar. Não há o mínimo planejamento por parte do governo federal, né? E a situação é tão grave que o governo brasileiro não sabe o que fazer, quer pedir ajuda para os Estados Unidos para o transporte aéreo. E aí a pergunta que até o Dr. Vecina fez ontem no Jornal da Cultura, eu faço aqui em meu nome. E a FAB? O que faz a Força Aérea Brasileira? Porque nessa hora tão grave, ela não teve o mínimo planejamento, né, sabendo da necessidade de transporte emergencial. Cadê a FAB? Aonde está a Força Aérea Brasileira? Que vergonha! Mas, além do Exército ter um general que em qualquer país sério não seria cabo, a FAB, olha como estão as Forças Armadas, não conseguem realizar suas atribuições no momento de crise sanitária nunca vista na história brasileira. Eu pergunto, aonde está a FAB? Estavam querendo pegar aviões emprestados nos Estados Unidos, mas um grande cargueiro da FAB está em exercício nos Estados Unidos, exercício militar, só vai voltar em meados de fevereiro. Isso é quando nós estamos passando por uma grande tragédia sanitária. Quer dizer, a desorganização, não há governo, não há presidente, não há ministro da saúde, não há forças armadas, não há nada, nada, nada. Nós estamos na mão de beócios, de irresponsáveis, e alguns deles nazifascistas, como Jair Bolsonaro. E essa é uma questão que eu quero aprofundar com vocês frente à tragédia que nós estamos assistindo. Vamos lá. Eu queria destacar ainda uma questão levantada também no Jornal da Cultura, e eu conversando com especialistas, assistam a entrevista com a doutora Rosana Richthofen, que postamos hoje no nosso canal, que é essa variação do vírus lá no Amazonas, e que se isso não for enfrentado rapidamente com uma campanha de vacinação em massa, essa cepa começando a ter inúmeras variações, a vacina atual ou as vacinas atuais não serão suficientes para enfrentar essa variação. Portanto, é uma questão de sobrevivência. Tem de ser rápida a ação do governo.
Mas eles não fazem nada, nada, porque o nazi-fascista Bolsonaro tem o culto da morte. Ele tem o culto da morte. Eu estava justamente me lembrando aqui do Menefrego fascista, né, de Mussolini, uma espécie de pouco me importa, não estou nem aí. Por isso que não exagero quando eu defino como nazi-fascista. Ele o é na prática, mesmo sem saber quem é Mussolini, mesmo sem saber se Menefrego o que significa, mesmo sem conhecer o nazismo. E eu sempre digo, ainda bem, pior nós estaríamos se ele conhecesse os teóricos nazistas, conhecesse Rosenberg, Hitler, se conhecesse os teóricos fascistas como Gentili e Mussolini. A nossa situação seria pior ainda, pior ainda. Né? O Menefrego é assim, eu não estou nem aí. E se nós não enfrentarmos rapidamente uma vacinação em massa, aí nem as vacinas existentes serão suficientes. Não é só a Coronavac, pode passar pela Pfizer, AstraZeneca, etc. É necessário, portanto, a mobilização rápida da sociedade civil brasileira. Nós não podemos ficar prisioneiros, asfixiados por um nazi-fascista que destrói o nosso país. É essa a questão. Né? Essa questão tem de ser rápido, né? E o ponto que eu insisto, e eu destaquei aqui, inclusive para ser um ponto no nosso encontro de hoje, é que não haverá recuperação econômica sem vacinação em massa urgente. Urgente, urgente, é para ontem. É para ontem. O governo não tem. Cadê as vacinas que iam trazer? Não tem nenhuma. Só tem a do Butantan, que eles desprezavam. Chamavam de vacina chinesa, de vacina, de Xing Ling, de vacina do comunismo, que transmitia AIDS. Tudo isso foi produzido pela caterva bolsonarista. E sabe qual a única vacina que nós temos hoje? A Coronavac. E a humilhação que esse homem fez o nosso país passar, porque afinal ele é presidente, em relação à Índia, querendo mandar um avião para trazer 2 milhões de doses. E achando que o primeiro-ministro indiano ia fazer concessão, lá é uma empresa privada que tem suas obrigações, e depois ele disse, tem problemas políticos na Índia. Ele nem sabe onde fica a Índia. Ele nem sabe onde fica a Índia. Né? O que ele sabe da Índia? Né? É irresponsável, ele tem o culto da morte, ele gosta da morte. Ele é um homem doente, é um psicopata, e temos de agir. Ontem teve o panelaço, é o início, mas tem de ter mais e mais. Por isso que a nossa Constituição indica o caminho. E o único caminho constitucional e que nós temos de adotar é o impeachment, não há outro jeito. Temos de bombardear no sentido metafórico, não no sentido nazifascista, da turma do Bolsonaro, da caterva nazifascista, escrever para deputados federais, escrever para senadores, exigir a convocação extraordinária do Congresso. E no caso da Câmara, como determina a Constituição, quem autoriza um processo de impeachment é a Câmara. Quem processa e julga de acordo com a Constituição é o Supremo Tribunal Federal, em caso, como é o assunto em tela, de crime de responsabilidade. E por quê? Porque em infração penal comum, só uma pessoa pode solicitar à Câmara, o Procurador-Geral da República, e a Câmara autoriza, e aí quem processa e julga não é o Senado, mas sim o Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, insisto, é crime de responsabilidade, cabe à Câmara e, a posteriori, com autorização, ao Senado Federal. A situação é gravíssima. Em São Paulo, que temos a melhor estrutura hospitalar do Brasil, os hospitais já estão chegando ao limite. Isso em São Paulo. E nós sabemos das desigualdades regionais do Brasil. Isso em São Paulo. Né? Imagina, eu estava assistindo as cenas hoje logo cedo e no decorrer do dia, a transferência de pacientes de forma improvisada. Eu vi como eles estavam saindo dos aviões, para outros estados. Né? Um desespero da transferência de pacientes. E aí eu pergunto, e as famílias que sabem, claro, que precisam transferir, senão vão morrer se permanecer em Manaus, mas vão ficar lá distante, ou então em Teresina, em São Luís, dos seus entes queridos, não vão poder acompanhar para e passo o que está ocorrendo. E o caso dos bebês prematuros que têm 48 horas mais de oxigênio, vocês imaginam as mães, os pais ficarem longe dos bebês? E esse homem não faz nada. Agora, deve estar passeando, se divertindo em Brasília. É isso, esse homem não tem sentimentos, é um homem cruel, perverso. E a definição dada por o ex-ministro Mandetta é perfeita. É
Governo perverso, porque aí, se tivesse ministros que fossem republicanos, que fossem brasileiros, exigiriam, mesmo que não fosse da sua pasta, que o presidente tomasse alguma atitude, ou renunciariam, que é caso de crime de lesa humanidade, é crime de lesa humanidade, é claro que é isso, né? E hoje eu vi falar em Nuremberg, na Folha de São Paulo, eu venho falando em Nuremberg aqui há bastante tempo, fico satisfeito. Porque está perfeito o que diz a jornalista. É um crime, estilo o julgamento de Nuremberg, dos crimes nazistas, que foram julgados em 1945 e 1946. E lá nasceu o conceito de crime de lesa humanidade. Ou seja, temos de agir rapidamente. E depois, Bolsonaro e sua caterva vai ter de sentar no banco dos réus. Sim, sim. Não pode, o doutor Vecina lembrou disso ontem no Jornal da Cultura, algo que eu venho também reafirmando aqui nesse espaço, e isso é indispensável, isso não é, insisto, vingança, isso é justiça, porque eles tiveram consciência, e todos os dados que eu apresentei hoje, ontem, anteontem, de o que ocorrer. Mas tal qual um bom fascista, mas não frego, menefrego, pouco me importa, não estou nem aí, esse menefrego, tal, é assim. É assim, só que tem brasileiros morrendo. Eu conversei com algumas pessoas em off, eles estão falando, alguns que, acreditando que nós vamos, nesse ritmo de 1.000, 1.200 por dia, né, nós devemos atingir em meados de fevereiro, lá para a segunda quinzena de fevereiro, em torno de 250 mil mortes, se não estancarmos rapidamente a incompetência governamental. Aí volta a questão da vacina. Que outras vacinas tem? A Fiocruz está trabalhando lá, tem uma coisa importante, mas a vacina concreta que nós temos é da Coronavac. E que eles continuam insistindo nos grupos do WhatsApp da caterva bolsonarista, né, que foi toda uma conspiração feita pela China para que a única vacina pudesse ser usada no Brasil fosse a Coronavac. E que houve toda uma pressão contra a Índia para que ela não cedesse as vacinas. Olha a loucura! Mas eu não sei se é louco, e aí eu volto ao ministro Mandetta, né, quando ele diz assim, e acho que ele foi muito feliz, o caso da loucura, você tem tratamento, né, como ele diz aqui, tem gente que fala que isso é uma loucura. Continua o ministro, loucura tem tratamento. Outras palavras você poderia colocar, mas a perversidade me parece que é o adjetivo que eu encontrei com maior similaridade, porque é quando você tem conhecimento das consequências da sua ação e sabe o que vai ocorrer. E nós estamos falando da morte de milhares e milhares e milhares de brasileiros. É necessário, portanto, uma rápida ação. E a rápida ação passa pela política. É o único caminho. E a política indica também um único caminho para um caso como nós estamos vivendo, que é a abertura imediata de um processo de impeachment. Ah, mas o mandato do Maia, insisto, vai terminar daqui 2 semanas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, em termos legais, em termos políticos, e pela necessidade imperiosa que o Brasil hoje precisa, urgente, estancar essa sangria. Significa que de um lado teremos 250 mil mortes, 300 mil mortes, e de outro lado não teremos possibilidade nenhuma de recuperação econômica. Mas eu queria falar, antes de entrar na recuperação econômica e na questão da crise social, que vai completar esse cenário dramático, tocar alguns pontos no que foi dito em 2020 por alguns especialistas políticos, como é que alguns, naquele momento, março, abril, estavam vendo o que poderia ocorrer e nada fizeram, e desqualificaram a seriedade dos sanitaristas, dos infectologistas que diziam: precisamos agir rapidamente, senão vai ser uma tragédia. Vamos dar um fecho com essa questão. Me parece, e isso é um ponto importante, ontem eu até lembrei isso no Jornal da Cultura, o deputado Osmar Terra disse que o ápice da pandemia, o ano passado disse, seria dia 8 de abril. 8 de abril. Nós estamos há 9 meses depois disso. E ele falou que o ápice seria dia 8 de abril. Olha a responsabilidade dessas pessoas. 8 de abril seria o ápice. E disse que teríamos um número de mortes um pouco superior ou igual ao H1N1. 2 mil mortos, se tanto 3 mil, ele disse. Já estamos chegando a 210 mil. Teve empresários que falaram: vai morrer 5 mil pessoas, tem de morrer, isso acontece. Empresários. Tudo que foi falado com muita antecedência em relação ao que estava ocorrendo nos outros, porque não era novidade para nós. Porque é bom lembrar que começou na China, passa pelo Irã,
né? Nós fomos assim da tragédia que ocorreu no Irã, depois chega a Europa, tivemos a tragédia da Itália, o episódio de Bergamo, e aí tem a ver com aquele jogo realizado em Milão, da Atalanta de Bergamo pela Liga Europa contra o Valência, e ali foi uma bomba, como eles dizem, né? Em termos de explosão do vírus. Depois vimos que estava ocorrendo na França, vimos que estava ocorrendo na Alemanha, no Reino Unido, né? Tudo isso era de conhecimento, e depois nos Estados Unidos, que o vírus foi chegando dessa forma. Então nós tínhamos conhecimento do que poderia ocorrer e dos seus efeitos maléficos. Quantas vezes o Bolsonaro foi solicitado em março, nos dias 20 e 24, no dia 20, numa coletiva no Palácio do Planalto, no dia 24, numa rede nacional de rádio e televisão. Volto a insistir, dia 20 e dia 24. Confiro e tem um vídeo no meu canal justamente tratando disso. Não podemos esquecer, né? Ele diz assim, é uma gripezinha, isso passa. Menefrego, não estou nem aí, pouco me interessa, diria o nazifascista Bolsonaro. Foi isso, ele é um criminoso. Nós não podemos economizar, nós temos de colocar o dedo na ferida. Esse homem é um mal para o Brasil, é um homem doente, cercado por uma caterva criminosa que conspira contra o Brasil. Os seus auxiliares são todos ineptos, beócios, obtusos, parvos. Veja o que a FAB está fazendo. Gostaria de lembrar o ministro... Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, o que ele acharia, ele que lutou tanto pela criação da FAB, ver essa FAB de hoje? E o Exército Brasileiro, e o grande papel que o Exército teve na vida nacional, grandes figuras, muitos chamados, entre aspas, de bacharéis de farda, o que eles achariam hoje do Pazuello, que não conhece nem geografia, que acha que o Nordeste fica no hemisfério norte, que disse na live de quinta-feira que ao norte de Brasília não existe mais nenhuma grande cidade. E mais do que isso, que está matando pela sua inépcia administrativa, a sua incompetência, o seu desprezo pela vida, milhares e milhares e milhares de brasileiros. E o que falta? Então nós temos essa questão, a bomba sanitária terrível que está aí. De um lado, não há recuperação econômica, é impossível sem uma campanha massiva de vacinação e rápida, eficaz, seguindo todas as determinações sanitárias. O empresariado tem de acordar, porque sem isso vai ser um 2021 pavoroso. Todas as autoridades sanitárias mostram isso, todas. Ou seja, nós teremos, se não fizermos... E o pior cenário que pode ocorrer, e não é exagero, né, insisto, a mutação desse vírus. E aí as vacinas existentes não poderão enfrentá-lo. Ainda é tempo de enfrentá-lo e vencê-lo. Mas aí precisa ter organização, determinação, vontade de trabalhar, compromisso com a vida. Como é possível falar compromisso com a vida com o nazifascista governando o Brasil? Que tem o culto das armas, que tem como símbolo uma arminha, um revólver. Que é isso? Quando é que o Brasil vai acordar? Né? Nós temos um homem que faz símbolo de arma na presidência da República. Isso nunca ocorreu na nossa história. E no mundo ocidental, isso daí é um absurdo. Esse homem está matando o nosso país. Porque se não enfrentarmos agora, o que será? E temos a crise social, por fim. Logo aí na frente. Uma taxa de desemprego disparando. O fim do auxílio emergencial. Fome. Fome, fome e fome. Vamos aumentar o número de brasileiros com fome, deve saltar de 15, alguns estimam para 20, outros 25 milhões de brasileiros que vão passar fome, literalmente. Não é que vão comer pouco, não é que vão ter alguns problemas de saúde, mas vão ter fome, não vão ter o que comer. Então nós temos uma bomba social ali na frente. E é que é necessário, com urgência, uma ação centralizada, coordenada, com projeto, com objetivos a ser atingidos pelos responsáveis. Mas nós temos um homem, um psicopata na presidência da República. Nós temos de agir rápido, da nossa forma, não da deles. Da caterva nazifascista, que pensa na violência. Nós defendemos a vida e o respeito à Constituição. É condição indispensável, sine qua non, abrir imediatamente um processo de impeachment. Caso contrário, vocês vão ver que 2020 foi ruim. 2021 vai ser uma enorme tragédia. Registrem. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 563 mil inscritos, agradeço muito, indica uma amiga ou um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila,
Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar a página dos comentários como vocês bem fazem. Nas entrevistas postamos da doutora Rosana Richtman, excelente entrevista, assistam, e amanhã já temos uma nova entrevista que vai ser postada e outra na segunda-feira. Assistam a doutora Rosana, o que ela apresenta, o cenário sério, didático, como é que nós temos de enfrentar essa situação dramática que estamos vivendo. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @MarcoAntônioVila oficial, né? E no caso dos cursos, pela plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontrarão informações sobre todos os cursos que nós estamos oferecendo, né? Ou seja, história política das constituições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo. Na minha leitura, esses cursos possibilitam uma interpretação um pouco mais qualificada dessa situação dramática que nós estamos vivendo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Amanhã nos encontramos e vamos aguardar, vamos rezar e lutar, organizar a sociedade civil para salvar os brasileiros da morte, patrocinado por um genocida chamado Jair Bolsonaro.